Olá, meus irmãos. Hoje vamos estudar mais um pouco da Palavra de Deus. E fica aqui em Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao 20. Diz assim a Palavra de Deus: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui a Bíblia está nos falando sobre os falsos profetas ou falsos mestres, que a Bíblia fala também que já está entre nós. Aqui ele explicita bem como nós devemos conhecer os falsos profetas. É pelos seus frutos, né? Aqui fala, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esses falsos mestres já estão entre nós, diz a Palavra de Deus. Vou pegar aqui em outra Bíblia que já está aberta em cima do texto, para ficar mais fácil. Então diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2, logo no início, diz assim. Está como título aqui também, os falsos mestres, ou falsos profetas. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vós. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então o que a Bíblia nos fala aqui em relação aos falsos profetas ou falsos mestres. Mas como nós devemos conhecer esses falsos mestres, esses falsos profetas? Pelos seus frutos. Aqueles que gostam de ouvir somente aquilo que é agradável a eles, são os seus discípulos, que adoram ouvir palavras fictícias, palavras falsas, um evangelho agradável que agrada a eles, não que agrade a Deus. São as suas características desses ouvintes, ou seja, desses discípulos dos falsos profetas. Eles gostam de ouvir essas coisas. Um evangelho açucarado, um evangelho agradável aos seus ouvidos. Não gostam de ouvir a verdadeira palavra de Deus,
assim como aqueles discípulos que abandonaram ao Senhor, quando ele começou a falar mais duro, eles tornaram atrás, porque eles não suportam a sã doutrina. Eles gostam de ouvir realmente aquilo que é agradável a eles. Então, as características desses discípulos que gostam de ouvir seus mestres falando essas coisas boas a seus ouvidos são realmente as características desses mestres e discípulos que se combinam bem entre si. Saem de casa para ouvir a palavra de Deus e ouvem o seu mestre como um ator, não num púlpito, não no altar, mas não como se fosse em numa festa, num palco, e passam a ouvir como um ator, não como um homem ou uma mulher de Deus, mas sim como um ator realmente. Então eles saem de casa para ouvir esse tipo de pregação, simplesmente como um passatempo, vamos dizer assim. Eles gostam de ouvir essas palavras fáceis, um evangelho agradável a seus ouvidos. Não gostam de ouvir a verdadeira palavra de Deus, porque eles não têm compromisso nenhum com o Criador de todas as coisas, mas sim com a criatura. Então, eles se identificam muito com os seus mestres. Então, por isso, por esses frutos desses discípulos, é que passamos a conhecer os falsos mestres. A Bíblia fala, como foi lido aqui, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas que, em grandes palcos, falam de uma maneira eloquente, mas simplesmente para iludir aqueles que são incautos, ou seja, aqueles que são inocentes à palavra de Deus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não leem a Bíblia, porque o mal das pessoas é ir a uma igreja apenas ouvir o seu pastor, quando na realidade o verdadeiro pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não queremos dizer que o pastor não tem a sua validade na pregação da palavra de Deus, mas quando eles pregam verdadeiramente a palavra simples e verdadeira. O Evangelho deve ser pregado puro e simplesmente, não inventando nada a mais, para conquistar os fiéis de uma maneira fácil, porque muitos já conhecem seus discípulos, seus ouvintes, sabem que eles são presas fáceis para se deixar levar pelo falso evangelho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenham muito cuidado com esse tipo de pregação, porque não vai levar a nada em suas vidas, não vai melhorar de maneira alguma suas vidas, suas e dos seus familiares. Então, o erro de muitas pessoas é ir a uma igreja e ouvir apenas o seu pastor ali, o que ele lê na palavra, tudo bem, é válido, mas chegam em casa, fecham a Bíblia, isso quando levam a Bíblia, que muitos nem andam mais com a Bíblia, até se envergonham de andar com a palavra de Deus. Então, quando chegam em casa, fecham a Bíblia, guardam ali e não leem, que o mais importante de um cristão é ler a palavra de Deus. Esta palavra aqui é pura e verdadeira, e só nela está toda a verdade do Senhor, e temos que realmente nos alimentarmos com ela, porque nós nos alimentamos, nosso corpo físico, com a comida material, o alimento material, sim, bom para o corpo, mas nós temos que nos alimentarmos com a palavra do Senhor, para
alimentarmos o nosso espírito e crescermos espiritualmente. Porque quem cresce espiritualmente, cresce materialmente. Se crescer apenas materialmente, não vai crescer espiritualmente. Porque o espiritual é que leva a reboque o material. Nunca o material vai levar a reboque o espiritual. Então a lei de Deus é essa. É a pessoa aprender verdadeiramente a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Ir à igreja, ouvir o seu pastor, uma boa igreja, até uma igreja séria, honesta, muito bom, parabéns por isso. Mas se não ler a palavra de Deus, nada vai adiantar, porque esta pessoa não vai crescer espiritualmente e materialmente. Aí é quando a pessoa se completa em sua vida, é crescendo espiritualmente e crescendo automaticamente também materialmente em suas vidas. Mas hoje, muitos pastores falam exageradamente somente da prosperidade, da riqueza, e que vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo, se for para a igreja, se fizer tal propósito, ir ao monte, ir ao vale, orar, fazer muitos e muitos propósitos. Isso é bom, mas não se completa igualmente com a palavra de Deus. O verdadeiro monte, o verdadeiro vale é a sua própria casa. A nossa casa é a verdadeira igreja também. Então devemos abrir a Bíblia Sagrada junto com a família e fazer um devocional, pelo menos uma vez por dia, para aprender a palavra de Deus fielmente e crescer em sua vida, não apenas na prosperidade material. A prosperidade e a riqueza é dom de Deus, a Bíblia fala. É muito importante isso, mas isso não é o mais importante. A verdadeira grandeza do homem não está nas coisas materiais, mas sim naquilo que ele é, lendo a palavra de Deus e crescendo espiritualmente e materialmente. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é o mais importante para todos nós, é lermos a palavra de Deus e aprender e viver esta palavra no dia a dia. Não apenas frequentar uma igreja e chegar em casa e não ler a Bíblia Sagrada. Aquele que lê a Bíblia Sagrada dentro da sua casa é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que ela é lavada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus nos fala que foste lavado pelas palavras que eu vos tenho falado. Essa palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos limpa de todos os nossos pecados. Então é o mais importante do verdadeiro cristão, é ler a palavra de Deus. Então, irmãos, era essa palavra que eu queria passar para todos nós, para vocês, para mim, porque quando eu estou falando aqui, fazendo um vídeo, estou aprendendo também mais e mais sobre a palavra de Deus. E hoje, pela primeira vez, eu estou fazendo este vídeo aqui em Niterói, que eu sou do Amazonas. Vivi há 75 anos no Amazonas, nasci lá, e hoje estou aqui em Niterói fazendo este vídeo pela primeira vez. Porque o meu sonho era morar em São Paulo, eu e minha esposa, mas ver como Deus trabalha. De repente, eu vim aqui para Niterói, pela vontade do Senhor. Eu vim aqui conhecer, gostei, e Deus mudou a minha rota de São Paulo para cá, para Niterói, no Rio de Janeiro, esta cidade maravilhosa, né, que a própria música fala, né? Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Então, estou aqui neste pequeno cantinho do céu, que eu e minha esposa chamamos esse nosso pedacinho aqui, que é bem pequeno, aqui no centro financeiro de Niterói, na rua principal, aqui no centro, né? E aqui estamos vivendo neste cantinho do céu, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
porque Ele que nos trouxe daqui. E aqui estamos, pela primeira vez, fazendo este vídeo para meus irmãos, minhas irmãs, crescerem também espiritualmente. E este pequeno vídeo, né, que estou fazendo neste momento é para as pessoas procurarem realmente quem são os falsos mestres ou falsos profetas. É tanto que, como título, eu vou colocar neste vídeo como conhecer ou como identificar os falsos mestres ou os falsos profetas. Este vai ser o título. Então é muito importante ouvir, ver e ouvir este vídeo até o final, porque vamos aprender mais e mais a conhecer profundamente os falsos profetas que já estão entre nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu peço que as pessoas deem aquele joinha, se inscrevam no canal, ative o sininho para você ser sempre identificado, anunciado para ver mais um vídeo, né? E dê aquele joinha. Eu agradeço bastante para fazer esse canal, que está devagarzinho aí crescendo e vai chegar onde Deus quiser, porque eu não me importo com o que vai acontecer daqui para frente, mas o que eu me importo mesmo é com a palavra de Deus sendo pregada e as pessoas ouvir e ver este vídeo e crescer espiritualmente. Não estou me importando se vai ter muita visualização, se eu vou atingir multidão de pessoas. Não, a minha preocupação não é essa. Se atingir, tudo bem, vai unir o útil ao agradável, né? E parabéns por isso. Mas a minha preocupação maior é levar a palavra de Deus às pessoas para que elas cresçam espiritualmente e materialmente, e todos os seus familiares. Essa é meu objetivo maior de fazer este vídeo neste humilde canal que nós abrimos para falar da palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui é baseado na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, eu encerro aqui este vídeo e espero que todos gostem deste vídeo, porque não falamos de outra coisa senão da verdadeira palavra de Deus, que é o que faz nós crescermos nesta vida espiritualmente e materialmente. É o que eu almejo que aconteça com todos meus irmãos e minhas irmãs. Muito obrigado e até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.